Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do AMcast. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o meu amigo Gustavo Leal, diretor jurídico do grupo Pague Menos, advogado, colega de profissão, mas também um amigo aqui, uma pessoa que divide uma série de valores profissionais e pessoais e que eu admiro bastante. Tenho a felicidade de recebê-lo aqui hoje para esse bate-papo que promete muita coisa. Gustavo, seja bem-vindo ao nosso podcast. André, eu que agradeço. E, em verdade, eu tenho 2 filhos, tá? Jurídico e regulatório. Então, eu tenho o mesmo querer bem aos 2, tá certo? Então, só fazendo essa pequena retificação. Não tem um filho preferido, não, né? Não. Eu amo todos os 2 com a mesma intensidade. Então, o diretor jurídico e regulatório do Grupo Pague Menos. Aliás, no ramo farmacêutico, a regulação é uma realidade, né? É uma realidade da qual não dá para fugir. Mas, Gustavo, hoje aqui, nossa ideia é... Obviamente, a gente vai passar pelo aspecto profissional, falar sobre empresa, mas eu sempre gosto de começar voltando a algumas etapas. Desde o início aqui, o nosso propósito no AMcast é não ser mais um podcast jurídico, e sim um podcast que fala sobre pessoas, histórias. Então, eu queria voltar algumas etapas aqui. A gente já se conheceu num ambiente profissional, de estarmos ali na mesa discutindo uma oportunidade, mas eu queria falar sobre o capítulo anterior a esse, né? O Gustavo, como que chegou aonde você está hoje, talvez até entender como é que você foi parar no direito, né? Todo mundo tem uma história muito diferente de como é que foi virar advogado. A maioria, inclusive, é um pouco do tive que escolher uma matéria aqui na época do vestibular, acabei gostando. Uns nem gostaram e continuaram mesmo assim. Então, como cada um tem sua história, eu quero voltar para essa primeira origem. Como é que você foi parar na advocacia? Foi gosto, foi escolha, foi acidente? Conta aí pra gente como é que foi essa história. Legal, você foi buscar um pouquinho atrás, viu? Vamos botar uns 2, 3 anos atrás. Pouca coisa. Agora, um pouquinho depois da pandemia. Quase isso. Em verdade, tem uma origem familiar, mas assim, a minha mãe queria muito que eu fosse médico, tá? Só que eu tenho um problema muito grande com sangue. Então, eu não consigo ver sangue certo. Nem na TV, corte. Então, assim, matéria de medicina legal, você não foi não ia IML, funcionar, né? Não iria funcionar. E aí, ela é promotora de justiça, então já tem esse DNA. Então, eu via lá em casa como é que era, e aí, naturalmente, como você falou, a pessoa tem que fazer a opção lá com 17 anos. Então, realmente, às vezes, é muito cedo para muita gente. E eu disse, entre o sangue da medicina e as normas do direito, eu vou pelo segundo caminho. E acho que funcionou muito bem, sabe? Me encontrei mesmo e amo de coração o que eu faço. Sempre na advocacia, Gustavo? Pensou em algum momento na carreira pública, não? Não, tenho... minha mãe é promotora, repito, aposentada. Sim. O meu padrasto, que já está com ela há muitos anos também. Minha irmã também é promotora de justiça. Olha então, aí. Assim, eu tenho um querer bem pelo Ministério Público muito grande, mas eu, pessoalmente, nunca pensei em sair da advocacia. Você sabe que alguns episódios atrás, entrevistamos aqui a doutora Socorro França, né? Isso. E uma das coisas que ela falou bastante foi sobre o pioneirismo e as coisas que ela viveu no Ministério Público décadas atrás, né? Salvo engano, primeiro júri feito por uma mulher aqui no estado do Ceará. Alguns marcos importantes foram dela ali e a história dela no MP é muito legal também. É uma carreira muito bonita, né? A carreira da promotoria de justiça é muito bonita. Se você olhar, né? Estou falando alguns bons anos atrás, realmente, essa instituição não tinha o valor que tem hoje. Então, de fato, foi talvez a instituição que mais cresceu nos últimos anos. Fora que muita gente, né, quem não é do direito, enxerga o promotor de justiça como o acusador no contexto do júri. Então, o promotor de justiça, ele é aquilo ali, ele é aquela figura que acusa com um júri assistindo, geralmente, obviamente, sempre envolvendo um crime ali doloso contra a vida. Na realidade, o Ministério Público é muito mais do que isso, né? Ele é um agente de transformação, um agente de proteção de direitos sociais e fundamentais. E todos nós que somos do direito, a gente certamente se choca da primeira vez que a gente escuta falar, por exemplo, de um promotor de justiça que pede uma absolvição,
Sim. Né? E acontece muito, Como, viu? exatamente, exatamente. Você sabe que tem uma coisa engraçada? Eu tenho um amigo que ele era defensor público no Maranhão. E quando ele passou um tempo como defensor público no Maranhão, não muito tempo, e depois ele passou para ser promotor de justiça no Ceará. E quando ele chegou à comarca, onde ele iniciou o trabalho dele no Ceará, uma das primeiras ações dele, num determinado caso específico, foi pedir a absolvição de um acusado num determinado processo. E ele disse que aquilo causou surpresa até o próprio juiz. O juiz se surpreendeu. Pessoas que trabalhavam com ele, inclusive dentro do ambiente do Ministério Público, surpreenderam de entender, mas doutor, o senhor pode fazer isso? Ele até brinca, ele disse, não, foi um pouco o meu espírito ainda de defensor. Trouxe com ele o perfil. Trazido ali, mas obviamente são prerrogativas que são possíveis, né? Mas vamos lá, então você tinha carreira pública na família, mas mesmo assim decidiu ir para a advocacia. Sim, aí comecei ali logo cedo. Fui estagiar, criei gosto. Qual área? Inicialmente na área trabalhista. Sim. E comecei a participar de audiências. Então, assim, antes mesmo de me formar, eu trabalhei no grupo Service, né? Service Segurança. Perfeito. Então, estou falando isso aí muitos anos. E de lá para cá cresceram muito, né? Cresceu. E eu era o preposto. Então, Perfeito. eu ia para as audiências, aí fui começando a criar gosto por aquilo ali. E depois não quis mais outro caminho, cara. Então, assim, e da parte aí você vai começando a dar assessoria para empresas, você tem que aumentar o leque, né? Então a gente acaba tendo que sair daquela cadeirinha só da área trabalhista, mas o meu início mesmo foi realmente indo para as audiências na Justiça do Trabalho. Gustavo, entre idas como preposto e como advogado, tem ideia de quantas audiências já fez? Não. Incontáveis. Muitas, viu? Mas eu confesso que eu lembro da primeira, tá? Que deu aquele friozinho na barriga. É comum. Dá assim, então mas tem que encarar, não tem jeito. Mas é natural, tá certo? É natural que a pessoa, por mais experiência que ela tenha, quando Sim. você vai a uma audiência, dá assim um certo frio. Então, assim, não vejam isso como nenhum problema, pessoal. E aí, quando você vai vendo que daqui a pouco você já tá no clima e aquele nervosismo passa. E me diz uma coisa, já viveu, tenho certeza, já viveu, vou reformular a pergunta. Que situações inusitadas te vem à mente quando você pensa na tua vida de audiências, assim? Se você tivesse que lembrar de cabeça, assim, uma que aconteceu, que você disse, pô, isso aqui me pegou um pouco de surpresa, ou aqui me espantou um pouco. Porque a audiência é um ambiente que você está ali com o juiz é o soberano daquele ambiente. E como todo bom soberano, há certos atos de soberania que pegam as partes de surpresa. O que é que tu já viveu aí nesse mundo de audiência que te marcou? Você tocou num ponto assim que eu acho importantíssimo, André. A gente saber o papel do advogado. O advogado tem que ter assim, um controle emocional muito grande. A gente tem que saber que a gente pede. Sim. E quem pede não pode pedir com arrogância. É isso aí. Então, se tem alguém para ser arrogante naquele momento, não seja você. Perfeito. E isso não se confunde com superveniência, tá? Então, assim, não é baixar a cabeça, mas é saber que deixa assim, como você acabou de falar, o soberano da audiência é o juiz, entenda esse papel e se coloque de forma inteligente. Então, assim, eu já passei por muita situação em que os advogados, naquele momento, naquele afã, quando você pega aquela carteirinha, você acha, agora eu sou o Superman. Eu li na Constituição que aqui somos todos iguais. É por aí. E eu, assim, eu já passei, e graças a Deus eu sempre tive esse comportamento, porque antes mesmo de me formar, André, eu passei quase um ano assistindo a audiência. Perfeito. Então, isso fez parte, e foi iniciativa minha mesmo. Então, eu tive esse cuidado, né? Eu não me joguei logo de cara. E aí o que eu vejo, assim, já vi muito, são situações absolutamente desagradáveis em que o advogado não entende esse papel dele, aí deixa para depois, vai fazer o seguinte, faz teu trabalho, pede com gentileza que a coisa vem, e aí depois você vai lá e gasta o dinheiro que você vai ganhar dos seus honorários, que vale muito mais a pena. Então eu já vi muita situação mesmo, assim, muito desagradável em audiência, graças a Deus, nunca me envolvendo, mas envolvendo a parte contrária. E por mais que seja a parte contrária, é um colega de profissão. Dói de assistir, né? Dói. Na realidade, eu acho que a gente... Todo advogado, quando começa aí nesse mundo de fazer audiência, eu acho que você passa por aquela sensação de ter que tomar uma decisão, né? Se você vai ali ser o cordial, o elegante, o educado e o prático,
ou se você vai ser aquele que vai tentar discutir naquela ocasião. E o pior é que há situações em que só nos resta discutir. Há situações em que não invocar um direito durante uma audiência pode, inclusive, prejudicar o que você está fazendo. Eu acho que essa tomada de decisão ela é muito difícil. Ela talvez é muito mais complexa do que as decisões de bate-pronto que um juiz tem que tomar durante uma audiência. Porque no fim do dia, ele é o condutor do ato. E ele tem ali uma certa margem de manobra que no final do dia ele levanta, sai, acabou-se a audiência eventualmente. Ah, mas é um ato de abuso de direito, é um abuso de autoridade. Isso vai se discutir, mas ele pode fazer. Agora o advogado ele precisa escolher, né? Se ele vai ser mais combativo ou mais elegante, se ele vai encarar um personagem naquele momento ou se ele vai numa linha diferente. Ele também está, de certa forma, fazendo um espetáculo, um pequeno espetáculo, para o cliente dele, né? É isso que eu amo na audiência, tá, André? É um teatro. E é o que, assim, confesso a você que tenho falta, né? Dá saudade, assim, né? O que eu tenho saudade? Não tenho saudade das esperas, né? Porque a gente sabe que as esperas são de horas e horas. Então, isso eu não tenho nenhuma saudade, mas no momento em si eu tenho. Então, é um jogo de xadrez. Então, como você bem colocou, você tem que saber a hora de falar ou não falar, de se posicionar ou não de se posicionar. Então, assim, tem que ser tudo muito bem calculado. E é tudo muito rápido, né? Então, assim, e você trouxe outro ponto muito importante. A nossa margem de erro é zero naquele momento ali. E o juiz não. Então, quando você trouxe assim, cite um exemplo. Aí, quando você foi falando, já me veio comecei a advogar, ainda cheguei ali na fase de máquinas elétricas, tá? Ainda peguei também a maquinazinha, né? De datilografar. Peguei a máquina elétrica. E numa certa audiência, em que houve toda uma instrução, horas e horas de instrução, teve ali um detalhezinho que exatamente eu deixei para alegar nas razões finais. Sim. E aquele detalhe ia fazer toda a diferença. Eu ia conseguir certamente anular o processo. O que o juiz fez? Simplesmente se levantou, puxou o papel lá da ata e rasgou a ata, tá? E refez. E aí você vai dizer, qual foi seu posicionamento naquele momento? Naquele momento, nada. Porque também eu sabia que do jeito... Ele ficou sem saída. Então, no final das contas, para onde ele fosse, eu ia atingir meu objetivo. Então, assim, eu não cheguei e disse isso é um absurdo, porque eu sabia que não comprometeria o resultado para o meu cliente. Processo, agora, quando você sabe que realmente traz algum comprometimento, aí talvez você precise mesmo ter uma ação mais enérgica. Mas naquele momento, eu só ia dizer ódio com ódio, raiva com raiva. Não dá bom. Não dá. Você falou de uma situação, Gustavo, isso é tão interessante. A gente que advoga no mundo corporativo, eu acho que quando você advoga para reclamante, isso também acontece numa escala um pouco menor. Porque o reclamante, ele tem uma expectativa do papel e da performance do advogado dele na audiência, e eu acho que ele se manifesta em relação a isso. Mas quando a gente advoga para a empresa, a gente costuma dizer, e aí você foi sócio de escritório durante muitos anos antes de ir para o jurídico corporativo, você sabe disso. O preposto, ele é em certa medida um fiscal do papel do advogado. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Né? Pode ser ruim porque às vezes é uma pessoa que não tem conhecimento suficiente para fiscalizar o papel do advogado. E pode ser bom também porque eu acho que ele pode ser um balizador da qualidade daquele advogado que está indo na audiência. Mas uma coisa que acontece muito nas audiências é o preposto esperar do advogado que vai na audiência um papel semelhante ao dos advogados que ele vê nas séries. Sim. Levantando o braço, esbravejando contra a injustiça do judiciário e tal. Quando, na realidade, muitas vezes a melhor ação de um advogado durante uma audiência frente a um abuso de direito é calar, aguardar e utilizar do mecanismo que ele possui para contestar aquilo ali depois, eventualmente após a audiência. Mas esse preposto volta para a empresa e fala, não gostei desse advogado, não. Ele se calou. Esse advogado se acovardou diante do juiz. Quando, na realidade, é tudo um processo de decisão, né? Isso acontece também. Já aconteceu, com certeza, na minha carreira também. E aí, quando vocês precisam o corporativo ter maturidade de entender aquela situação, porque realmente, e o preposto não tem culpa,
Ele vê uma parte a leitura dele. Levantando a voz, ele acha que você tem que responder da mesma forma. Então, como você acabou de dizer, ele faz aquela leitura e leva isso pro interno. Aí o interno faz o filtro e vai levar realmente ver se aquilo fazia sentido ou não. Então, se o jurídico interno ele não tiver esse filtro, realmente fica às vezes complicado e faz um julgamento errado. E Gustavo, me fale aí sobre família. Tem quantos filhos? Eu tenho um garoto e uma menina. Qual a idade? 19 e 20. Caramba. 18 e 20, perdão. Vai fazer 19 agora. E seguiram carreira parecida com a do pai ou não? Estão querendo ir para medicina. Então, mesmo? Pro sangue. Pro sangue. O que eu não encarei. Às vezes pode ser isso também. Uma forma de dizer, não, a gente vai superar aquele medo do sangue lá. E eu não pressiono, né? Eu deixo bem à vontade. Claro, ficaria mais fácil, eu não tenho a menor dúvida, né? Quando a gente já está ali dentro, né, André? É mais fácil a gente pavimentar. Sem dúvida. Mas as pessoas têm que fazer as coisas por amor, senão também não resolve. Total. E a gente vive uma era agora em que ao mesmo tempo que a tecnologia obrigou todo mundo a saber lidar com ela, a tecnologia também democratizou a chance de sucesso das profissões, né? Então hoje toda profissão, eu sou um grande partidário dessa ideia, de que absolutamente qualquer profissão que você escolha, se você estiver praticando essa profissão de uma maneira moderna, eu vou ser fisioterapeuta, eu vou ser engenheiro de produção, eu vou ser engenheiro civil, vou ser advogado, vou ser médico. Se você estiver acompanhando o que o mercado está fazendo, o que a tecnologia está entregando, não interessa a área que você vai. Você vai dar certo, né? Gênero, número e grau, é isso mesmo. Então, foi inovador. Consegue surfar a onda, meu amigo. Você pode, para onde você for, vai dar certo. Enquanto a gente conversa aqui hoje, inclusive, a gente está vivendo, talvez nesse mês agora de janeiro, fevereiro de 26, uma revolução na questão da inteligência artificial, né? A gente veio até o ano passado num ritmo de inteligência artificial em que os ChatGPTs, Claude, Gemini e outras ferramentas são ali ferramentas que nos ajudam a estruturar nossos pensamentos, ajudam a estruturar planejamento, criam um apoio para as coisas que a gente faz. E agora, na virada de 25 para 26, me parece que a gente apertou um botão de acelerar na era dos agentes mesmo. Sim. Os agentes de IA que 24 horas por dia fazem alguma coisa que você determina ali que ele faça. Então, não cansa, não reclama, né? Não cansa, não reclama, não pede aumento, não tem nada disso. E isso, esses dias aconteceu, a gente estava tendo uma conversa sobre isso. Acho que foi um colega aqui do escritório, um dos heads da área falou, André, eu comprei um livro falando sobre a revolução da IA na gestão de projetos. Que, aliás, é fantástico. Se for pensar nas interseções de IA e a matéria gestão de projetos, considerando que cada um de nós é um gestor de projetos, no final do dia nós somos gestores de projetos, na perspectiva do escritório, por exemplo, cada cliente é um projeto. Né? Cada cliente dentro de cada área é um projeto. Perfeito. E aí ele disse, eu comprei um livro sobre a revolução da IA na gestão de projetos. Eu disse, Alexandre, comprou quando? Tal dia. Ele disse, eu imagino que do dia em que o autor escreveu o livro ao dia em que ele foi publicado, já deve ter tido um gap gigantesco de informação. Do dia que você comprou ao dia que você terminou de ler, já teve outro gap. Porque a gente está numa fase agora em que uma semana muda muita coisa. Eu assino agora, eu passei a assinar, não sei se você acompanha, tem uma newsletter de novidades de IA, que eu acho que chama AI Drop, alguma coisa assim. Todo dia ele manda as novidades que estão acontecendo no mundo da IA. A impressão que dá é que a gente está assim, virando dinossauro, porque todo dia surge um monte de novidade que você não teve nem tempo de ouvir falar ainda. E isso está impactando todas as profissões, né? Total. A gente não pode mais estar naquela fase de simplesmente fazer perguntas, né? A IA vai muito além disso, mas eu acho que o mundo jurídico, os advogados, a gente ainda usa muito só nesse sentido, né? É muito. Fazer
como se fosse ali um Google da vida, e a gente percebe que vai muito além. Então, na própria PagMenos lá, eles fizeram lá um trabalho muito legal, que você replica. Então, são os embaixadores. Então, pega lá o pessoal da TI, eles dão sim esse know-how para a pessoa começar a conhecer e produzir in-house. Então, nós temos hoje construções de trabalhos que eram absolutamente ali mecânicos, repetitivos, e a moçada que até ontem não tinha contato nenhum com a IA, eles mesmos estão trazendo agora as soluções, entendeu? Então, assim, é impressionante como trabalhos ali que tomavam horas e horas e horas, chatos, repetitivos, aquela solução saiu exatamente desse grupo. De um grupo que até ontem não tinha conhecimento absolutamente nenhum em IA. Os caras conseguiram ali, ao longo de talvez um mês de capacitação, já trazer um resultado concreto. Espetacular. Espetacular. Ainda cria um efeito, um fenômeno ali entre os demais, que é, poxa, se a solução veio dos céticos, né? Daqueles que não gostavam de trabalhar com IA, que dirá quem já tinha um nível de familiaridade tem que começar a trabalhar. Eu acho que a gente se acomoda no uso da IA para as utilidades mais simples e às vezes talvez perca a oportunidade de pensar onde é que estão os maiores ganhos de eficiência do uso da IA. Eu, particularmente, por exemplo, eu acho um pouco cansativo quando a gente tenta usar a IA para nos apoiar na produção de determinados textos, seja ele um e-mail, seja ele um conteúdo que você quer publicar no LinkedIn ou no Instagram, eu criei uma certa rejeição àquele formato com que a IA te devolve o texto de volta. A tal ponto que frequentemente eu nem vou pedir ajuda da IA para desenvolver ali uma ideia, que eu sei que ela até poderia me apoiar, porque são tantos pontinhos ali que ela tem o vício de te devolver, e eu particularmente acho, talvez até por falha de técnica, já consegui treinar muito para melhorar, mas o output ainda é, na minha opinião, algo muito diferente do que eu produziria com o meu toque pessoal, de dizer assim, isso aqui fui eu que escrevi. Mas eu sei que isso é uma coisa que a gente precisa desenvolver também, né? E eu acho, sabe, Gustavo, não sei se você vive isso. Quando a gente usa muito a IA para nos apoiar nas atividades, a gente descobre um tempo disponível para pensar criativamente as outras coisas, que a gente tem que estar disposto a entender esse tempo que a gente vai ter. E a saber usar, né? Porque, saber usar. Porque tempo é o bem mais valioso que a gente tem. E aí não tem como você adquirir de ninguém, né? Essa coisa de filme, né? Que a gente vê de ficção, que o cara bota o pulso no pulso. Aquilo é coisa de filme, de ficção. O conceito é interessante. É interessante, mas não funciona, existe, né? Não. E aí sim, é como você fala, assim, nos libera para muita atividade, mas aí a gente tem que saber usar esse tempo, porque assim, quando a gente... aquela desculpa de que eu não tenho tempo para isso, não existe, né? Não existe. É só realmente prioridade. Então, sim, e eu concordo demais nesse ponto também que você trouxe. Eu ainda tenho uma certa dificuldade na forma como ela devolve, no conteúdo. Mas tudo bem que dá para você tentar ali cada vez mais treinar e tentar fazer com que ela fique mais parecido com o que você quer, mas eu acho às vezes que ainda falta mesmo algum ajuste fino. Então, assim, ainda estamos um pouquinho longe do estado da arte nesse ponto. Eu particularmente acho muito das utilidades que ela tem. Talvez para mim, que sou uma pessoa mais da criatividade do que propriamente do mundo analítico, para mim é a capacidade de estruturar planejamento. Eu tenho uma ideia na mente, que está ali num formato cru, ainda não lapidado, e usar uma ferramenta de IA para me ajudar a estruturar as etapas de como colocar aquilo em prática. Como, por exemplo, organizar uma palestra. Na palestra eu quero dar esse recado. Mas, eventualmente, você precisa ali de um coach eletrônico, um coach IA, para te fazer as seguintes perguntas. Beleza, você quer passar essa ideia, mas você quer chegar a essa ideia como? Qual é a introdução? Você tem alguma história? Ela faz certas perguntas, ela te ajuda, como se você estivesse batendo bola contra uma parede e ela estivesse te treinando. Isso eu acho talvez uma das maiores utilidades que a gente
que a gente tem, né? A gente conversa muito com a gente, eu pelo menos faço muito isso, né? Às vezes as pessoas, você tá falando com quem? É comigo mesmo. Comigo mesmo. Então, é isso. A gente pode usar também, uso muito a IA também às vezes para isso. Às vezes eu não quero conversar comigo, então eu vou lá e converso com ela. Eu faço isso às vezes, eu digo que se alguém passar do meu lado no carro, no trânsito, vai achar que eu sou maluco. Sim. Várias vezes eu tô me pegando, eu tô falando aqui. Eu disse, vai me pegar falando sozinho várias vezes. É verdade. Às vezes eu faço isso para praticar a língua, né? Você fez uma aula de alguma língua, aí você quer praticar ali, você tá praticando sozinho. É interessante. Mas Gustavo, me fala uma outra coisa. Sobre, puxando ainda, né? A gente estava falando aqui sobre equipe, o uso dessas ferramentas. Hoje você tem uma equipe de quantas pessoas lá na tua... Entre jurídico e regulatório dá em torno de 80 a 90 pessoas. É um time considerável, né? Robusto. Pergunta. Nesses anos aí de carreira, unindo carreira de escritório, depois jurídico corporativo, regulatório, o que é que tu tem aprendido mais em termos de lições de liderança, né? Se tivesse que tirar tivesse que fazer teu manual pessoal das coisas que para você caracterizam uma boa liderança. Quais são esses valores e lições? Ponto também que eu tento me desafiar todo dia, porque realmente é difícil, porque por mais que a gente falou muito de IA, mas no final das contas, por trás de tudo isso, e espero que isso nunca mude, tem as pessoas. E aí tem as pessoas com seus problemas, tem as pessoas com as suas expectativas, que às vezes não vêm no mesmo momento em que a empresa entende ou que a empresa pode. Então, assim, o maior desafio que eu tenho lá é lidar com essas pessoas, com as expectativas delas, com as frustrações delas, e aí você também tem as suas. Então, assim, para mim, o desafio da liderança é esse, é tentar deixar todas essas pessoas motivadas, porque tem pessoas que não conseguem entender o time, né, que não é naquele momento, que é em outro momento. Tem pessoas que sim. Então, assim, quando você tem 90 pessoas, e aí quando você multiplica pela PagMenos, que hoje tem 27 mil colaboradores, então você consegue imaginar quantas 27 mil cabeças diferentes você tem ali. Então, esse é o grande desafio, saber lidar realmente com todas essas expectativas, com todas essas frustrações, com todos esses desejos. E você estava falando sobre essa perspectiva das pessoas, eu estava lembrando de uma história, porque eu acho que essa história exemplifica bem essa coisa de como cada pessoa vai enxergar uma situação sob um prisma diferente. Uma determinada época, no escritório, a gente estava discutindo determinados reajustes de remuneração. Se o reajuste deveria ser feito todo de um momento só, ou se a gente deveria fazer isso em steps, qual era o formato de avaliação. Acabou que a gente demorou tanto a tomar uma decisão sobre isso, que num dado momento a gente tomou a seguinte decisão: vamos logo fazer esses reajustes, porque pelo menos as pessoas não sofrem ali uma defasagem financeira naquele pagamento. E eu não me esqueço de uma advogada. A gente fez, eu acho que uma pesquisa de satisfação, ou foi uma entrevista de desligamento por ocasião da saída dela do escritório, e ela fez uma crítica que para mim foi muito clara em relação às expectativas das pessoas. Ela disse assim: eu recebi um aumento, mas eu não recebi, junto com esse aumento, nenhuma justificativa de por que eu estava recebendo um aumento. Ela achou ruim ter recebido um reajuste que foi bom financeiramente para ela, mas faltou, na visão dela, para completar a equação, a justificativa disso. Você recebeu esse reajuste não foi por causa de tempo, não. Foi porque no último ano você performou dessa maneira, sim, a sua avaliação foi dessa forma e tal. E a gente, eu acho que na ânsia de querer resolver um aspecto financeiro, a gente não deu a ela o que ela talvez mais esperava para aquela jornada de 1 ano, 2 anos, que foi entender o porquê que ela teria feito jus àquele reajuste. Eu nunca mais esqueci dessa história. Muito legal. Você trouxe um exemplo assim que eu amei, tá?
porque, assim, para mim a comunicação também é fundamental. Então, Fundamental. É algo que eu sempre estou falando com a minha equipe, a questão da comunicação. E aí, como você bem falou, você ter uma ideia, não foi a satisfação financeira econômica, não, faltou ali realmente explicar, a explicação, a comunicação. E aí entra exatamente isso que eu me cobro muito. Quando você tem 80, 90 pessoas, você não consegue dar a atenção que eles precisam. É isso. E aí você também tem que reconhecer isso. Então, à medida que eu posso, sim, eu chego junto, mas eu tenho que reconhecer que eu não consigo, eu não sou onipresente, então eu não vou conseguir dar a atenção para essas 90 pessoas que elas realmente precisam. E aí você tem que saber assim, né? Quais são os mecanismos, né? Para você suprir essa falta de atenção individualizada, porque no final do dia, à medida que e a gente quer que a equipe cresça, né? A gente quer que a empresa aumente, a gente quer ter mais pessoas trabalhando dentro de um projeto, mas isso vem certamente sempre com um ponto contrário, que você não vai mais conseguir ter aquele olho no olho que você tinha no dia que sua equipe tinha 6 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas. E esse exemplo da advogada eu nunca mais esqueço, porque eu sei que ao lado dela há incontáveis colegas para quem só o aumento foi suficiente. Sim. Ele até conta, viu, Gustavo? Assim, a narrativa dele. Algum vai dizer assim, não, isso aqui é um reajuste padrão que de ano em ano a gente recebe e tá tudo bem. O outro pensa assim, bom, considerando que reajuste esteja atrelado à performance, eu estou presumindo então que a minha performance justificou esse reajuste, eu não preciso perguntar isso para ninguém. Mas para aquela advogada, a falta de uma explicação fez ela se sentir desvalorizada. Foi como se fosse assim, quer dizer que esse reajuste aqui foi só tempo? E quando a gente não comunica, né, André, a gente abre o espaço para especulação. Presunções, é isso. Então é muito ruim. Então, assim, é uma ferramenta muito forte que a gente usa lá na PagMesmo. A gente é muito cobrado por isso, mas a gente sabe que a gente volta e meia, a gente peca, né? Então, assim, e a gente percebe. Quando você vai ali e deixa de comunicar, a especulação aparece e é muito ruim. Total. E Gustavo, saindo agora desse ambiente puro de liderança e ambiente profissional, porta para fora da empresa, porta para dentro de casa, ambiente de lazer, o que é que você faz para equilibrar a rotina de trabalho? Todo mundo tem que ter aqui umas atividades aqui que nos ajudam a desconectar um pouco do trabalho, senão a gente pira, né? É verdade, você tem que ter equilíbrio, né? Às vezes, tudo bem, algum momento da vida exige sim que você... que a balança ali fique um pouco desequilibrada. Na minha própria migração, nos meus primeiros momentos lá dentro realmente da empresa, que era algo novo, quando você está fora, que você vai para dentro. Então, eu reconheço que ficou um pouco desequilibrada essa balança. Muda o lado do balcão, né? Total. Mas depois você vai tendo que trazer equilíbrio na sua vida, senão você vai acabar perdendo alguma coisa, né? Verdade. E a gente tem que ter em mente que a família realmente é o nosso sustentáculo. Então, assim, eu sou uma pessoa muito simples, eu gosto muito de esporte, então, assim, já fiz vários esportes, então estou sempre pensando em alguma coisa, não gosto de ficar parado, então, o que você imaginar, gosto de luta, gosto de futebol, gosto de esporte dentro d'água, então, gosto muito de esporte e gosto muito de... No final de semana, você não vai me ver de sapato. Então, já passo o final de a semana inteira usando, então você vai me ver de chinelo, num local bem simples, às vezes tomando ali simplesmente uma cervejinha com a minha esposa, um drink, um vinho. Então, assim, coisas simples da vida. Então, me oxigenam. Na segunda-feira, meu amigo, eu já chego lá inteiraço. Engraçado, isso se comunica. Pra gente, né, lá na minha casa, eu e a minha esposa, a gente tem isso também como talvez o maior objetivo de descanso no fim de semana, cara. Tem gente que passar o fim de semana fazendo 7 programações diferentes, né? Pra nós, é um Netflix, é ficar com a nossa filha em casa, claro, tiver alguma programação com ela, legal e tal, mas é sobretudo esse desligar, assim, sabe? Desconectar, tirar um pouquinho a carga ali de energia. Apesar de, eu não sei se você já viveu isso, quando a gente está numa fase muito acelerada no trabalho, e o seu fim de semana é um fim de semana de estar em ambientes mais leves, a gente vive uma sensação de uma montanha-russa.
Porque você acelera na semana, chega na sexta e desacelera. E aí, quando você chega na segunda de manhã, você vem da desaceleração do fim de semana. E quando a gente está muito naquela fase de dizer eu quero construir, eu não sei se você já passou por isso. A gente entra a segunda-feira com um pouco de carga, assim, de culpa, de dizer... Não, eu não posso desacelerar. Não posso parar a hora nenhuma. Posso não, peraí, tá chegando sexta-feira. Não, sexta, você não pode chegar ainda não, eu preciso manter o ritmo. E se a gente não souber sair, né, desse ambiente de conexão total, aí tem uma hora que você não aguenta, quando você vê, você tá dentro de uma bolha, né? Essa sua leitura também foi muito boa, e aí tem o tal do celular que nos mantém hoje realmente nesse ambiente de grande conexão. No final de semana, não é que eu me separe dele, mas eu confesso que eu tento olhar o menos possível para ele. É óbvio que a nossa operação lá é 24/7, então problemas acontecem sim também sábado e domingo, não tem hora nem tem dia, mas eu tento sim me separar um pouco mais dele e ter atingindo o equilíbrio, né? Então assim, se eu disser também para você que eu consigo simplesmente me desligar no sábado e domingo, não consigo, porque, repito, ainda bem que é assim, o nosso negócio não para. É isso. E eu acho, eu não sei se é a tua filosofia, mas eu, por exemplo, eu já tentei diferentes abordagens para como lidar com a hora do lazer, né? Inclusive férias, por exemplo. Eu já tentei a abordagem do me desconectar total, já tentei a abordagem do determinada janela do dia, é a janela que eu vou fazer as coisas do trabalho e a outra eu vou aproveitar. Já fui para a abordagem do não, é o seguinte, eu estou aqui de férias, mas eu estou respondendo mensagem, estou fazendo tudo. E até hoje, Gustavo, eu ainda não encontrei o modelo. O que eu encontrei foi que existem modelos compatíveis com o seu momento de vida. Então houve épocas que eu ter que responder uma mensagem de trabalho durante as férias me estressava profundamente, fazia com que estragasse as minhas férias. A sensação de que eu não estava aproveitando. Em outros momentos, para mim era uma forma de dizer assim, rapaz, é por causa disso aqui que eu estou fazendo do trabalho que eventualmente eu posso também estar aqui nas férias. Aí é um pouco desse pensamento mutualista, diz assim, eu só posso tirar férias, tenho a condição de estar aqui, fazendo uma viagem e tal, porque o trabalho me proporcionou isso. Mas também é um pouco de uma justificativa para a gente mesmo, sim, né? Eu até hoje não encontrei, viu, essa equação perfeita. Mas o que acontece, né, André? E aí, como você fala, quando você consegue realmente entender as coisas, fica mais fácil. Essa desconexão que a gente não consegue não é só em relação ao trabalho, né? Antigamente, você não conseguia falar com uma pessoa durante o dia. Você esperava a pessoa chegar em casa, tinha um negócio chamado telefone que a gente discava, né? Não dá pra você... Verdade. Você pegava o dedinho, botava ali e fazia assim. Verdade. E aí você só ia receber o recado no final do dia, quando você chegasse em casa. Então, assim... E a gente esperava. Esperava. E tava tudo bem. E tava. E hoje não se espera, mas também assim, e é isso mesmo, né? Então assim, essa desconexão é num todo, tá? Então não vamos botar a culpa só no trabalho não, né? Porque realmente esses estímulos vêm de todos os lados. Então a gente tem que estar preparado para isso. E aí tem hora, como você falou, não tem receita de bolo. Tem não. Mas tem, por exemplo, eu disse para você que eu gosto de esporte náutico. Quando eu tô dentro d'água não tem celular, então não tem jeito. Ali é um momento só meu. É bom evitar. Então tem momentos que a gente consegue separar e tem momentos que não. E é saber lidar e entender, como você bem coloca. Tem pessoas que mandam mensagem para você no sábado e domingo, que daria sim para esperar na segunda-feira. Tem pessoas que conseguem sim aguardar na segunda-feira. E você tem que saber que do lado de lá também tem pessoas que vão ter esse bom senso e tem pessoas que não. É isso. E aí a gente tem que ir ponderando, né? Eu acho que você falou da época da época não tão antiga assim do telefone, e é exatamente isso, né? Você ligava para casa de uma pessoa, a pessoa tinha saído para o shopping, eventualmente às vezes tinha um funcionário na casa, uma funcionária que estava lá, e você deixava um recado. Ô fulano, quando ele chegar, você pede para ele me ligar? E a gente vivia bem, né? Isso. Não morria de ansiedade, aguardando essa ligação de volta. Mas eu acho que algumas mudanças elas vêm sem retorno, né? A mudança da hiperconexão ali do celular, ela é um fato. Eu acho que a gente não tem mais... Já passou talvez ali da fase de freio de acomodação. A gente já percebeu que isso veio para ficar. O celular, ele veio também para pontos positivos. Então hoje, por exemplo,
se uma coisa grave acontece com alguém perto da gente, a informação também chega muito mais rápido. Né? Se Deus me livre, uma pessoa que você conhece sofre um acidente, ou tem um imprevisto, está preso no trânsito, o carro deu problema e está numa área perigosa. Hoje, a gente vai saber disso. Isso, inclusive, inviabilizou os famosos trotes de suposto sequestro de familiares. Porque aí a pessoa está ali simulando um sequestro e você, no segundo seguinte, liga para aquela pessoa. Ah, mas a pessoa não atendeu. Eu me recordo, viu, Gustavo, quando eu estava na faculdade, a minha sogra sofreu um trote desse, um golpe desse, que dizia que a minha, na época, namorada teria sido sequestrada. E aí, ela estudava ali na UFC, no campus do CH, e a sala onde ela estudava era uma sala que não pegava muito celular. Ela já tinha, obviamente, já tinha celular, mas o celular não pegava direito. Então ligou para mim, eu achei muito estranho, mas disse, vou tentar falar com uma amiga dela, e ninguém conseguia falar. E aí, obviamente, isso gerou um nível de desespero maior, porque você não consegue falar com a pessoa. Hoje, é muito improvável que isso aconteça, porque vão ter as outras pessoas daquele contexto ali que você vai conseguir. Então, a gente tem que olhar por esse prisma positivo, né? Eu acho que a gente tem tanta negatividade de notícias e a gente olha pensando na hiperconexão como ponto negativo e a gente deixa de olhar como isso nos ajudou também a estar mais presentes. Quer dizer, como era o nosso contato, por exemplo, com parentes distantes que moram em outros estados ou em outros países antes das redes sociais. Exatamente, você não falava. A ligação era muito cara. Caríssimo, né? Caríssimo, então, inviável. Hoje você encontra um amigo que mora do outro lado do mundo, no Japão, na Europa, na China, que você não encontra há 10, 15 anos. E você encontra ele. E se você estiver em contato com ele pelas redes sociais, a sensação que dá é que vocês nunca se desconectaram. Isso mesmo. Porque você está acompanhando a vida da pessoa, sabe como é que estão os filhos, como é que está a rotina de trabalho. Eu acho que isso tem um ponto... Tem seu ponto positivo, né? Tem essa mesma tendência sua. Vamos olhar pelo lado do copo cheio, que é melhor, pessoal. E Gustavo, e filmes? Gosta? Gosto de filme. Aí, confesso a você que eu gosto desses filmes de aventura, bem mentirosos, tá? É aquele filme que não precisa prender muita atenção... Mas também gosto de filme de guerra, amo filme de guerra. Faroeste. O problema do faroeste é que minha esposa não gosta, então tenho que assistir só. Tá? Eu vivo esse fenômeno lá em casa dilema, também. Né? Entendeu? Então eu gosto muito de assistir filme. A gente tem alguns pontos em comum lá em casa de gosto de filme. Assim, a Paula, por exemplo, ela gosta de filme de apocalipse. Assim, se tiver fim do mundo, maremoto, terremoto, meteoro, ela adora. Faroeste realmente não dá, mas é um ponto... Os faroeste eu já sei, eu assisto só, entendeu? E aí os outros eu venho, mostre comigo agora. Você sabe que recentemente eu comecei a assistir as séries coreanas. Rapaz, comecei a gostar dessas séries coreanas. Então já tô... Inclusive tem uma do direito, fica a recomendação chamada Além do Direito, o nome da série. Ela é como se fosse assim um Suits coreano. Sabe? Uma versão... coreana das séries americanas ali de escritório. Vou tentar afastar meu preconceito, que eu confesso a você que eu tenho. Mas é diferente, tá? É uma pegada diferente, eles têm um tipo de apresentação diferente, mas é legal, acho que é um modelo interessante. E o que é que tu assistiu de recente aí que você recomendaria? De filme, eu gosto... Assim, como disse pra você, eu vou assistir os clássicos, então assim, qual foi o último filme que eu assisti que eu já tinha assistido 1000 vezes... E não me cansei, que foi o que eu mais... Aí eu também assisto só, tá? Porque esses filmes antigos a minha esposa não gosta. O Poderoso Chefão. Essa é espetacular. Assim, às vezes eu volto no tempo, entendeu? Então você começa... Você já tem assistido, mas você percebe uma coisa diferente. Sempre. Então, assim, recomendo demais, tá? É longo, né? Vai demorar ali umas boas horas... Mas foi o último filme que eu assisti que me marcou novamente e vou assistir novamente, tá? Tem muitas sutilezas que você só capta depois, né? Você só capta assistindo várias vezes. É como se você estivesse preenchendo um quadro na sua mente e a cada vez que você assiste o filme, um pedaço se revela, né? E outra parte você só vai enxergar quando você assistir de novo. Eu tenho essa relação, viu, Gustavo? Poderoso Chefão demais, sempre. Sempre gosto de reassistir. Mas eu também tenho um pouco essa relação com os filmes do Tarantino.
Sim. Então, Bastardos Inglórios, Django Livre, Pulp Fiction. Sempre tem alguma coisinha ali que a gente vai, reassiste. Obviamente é um filme menos filosófico do que os filmes ali do mais clássicos, mas eu acho as ideias muito legais. Mas os estilos de filme que eu gosto são exatamente esses aí. Você falou agora uma relação ótima, viu? Mas eu acho que esse tipo de filme de aventura, inclusive eu acho que eu assisti um recente no Netflix que era dessa questão de... um que são os ranchos. E aí tem uma atriz muito famosa, que inclusive era a atriz que fez Game of Thrones. Ela era a rainha do Game of Thrones na primeira temporada, foi durante várias temporadas, e ela é a matriarca de uma família fortíssima lá nos Estados Unidos, e eles ficam brigando entre eles e tal. É um filme desse de faroeste, só que em vez de ter nos seus personagens principais 2 homens, são 2 mulheres. Fortes. 2 mulheres fortes, tal, bem legal, bem interessante. Gosto. Tem uma trama também por trás disso, né? Tem. É legal, acho que talvez tenha sido mais engraçado. A gente vive o mesmo fenômeno lá em casa. Deve ter um gene das mulheres talvez. Que o faroeste não encanta. Agora eu vou te fazer uma confissão aqui, que não vai ficar secreta, porque esse episódio vai ser publicado naturalmente. Assim. Também assisto Emily in Paris. Lado a lado ali com a minha esposa. Tem algumas séries assim menos, como é que eu posso dizer, menos macho man, assim, que a gente acompanha junto e não só assisto, como comento. Às vezes legal. Eu tô aqui assistindo um episódio da Emily in Paris e aí eu viro para minha esposa e digo, amor, não, achei que a Emily errou aqui nessa decisão, sabe? Ela podia ter sido mais prática. E aí a minha esposa vira para mim e fala: André, tu é muito mulherzinha mesmo, né? Eu digo, esse é o meu lado sensível aqui, não, tô né? acompanhando. Se a gente é bruto, reclama. Se a gente é sensível, reclama. Exatamente. É difícil agradar. Aliás, Emily in Paris fica a recomendação, ótimo, série, bacana. Agora, Bridgerton eu não consigo. Bridgerton não. Aí é um passo adiante. Não dá pra mim, assim, eu ainda não superei, não. E, Gustavo, perspectivas 2026. A gente tá gravando esse episódio enquanto o ano tá aqui começando, né? E já caminhando aqui pro final do nosso episódio. O que é que você tá enxergando pro ano? E aqui eu tô falando, eu acho que no âmbito profissional, mas também falando de mundo, né? A gente evita, obviamente, entrar aqui no aspecto de política. Tá meio difícil falar de política, não só pela polaridade Brasil, mas sim, porque a gente está vivendo uma fase agora em que tem alguma coisa muito intensa de política acontecendo em todo lugar do mundo. Sim. Né? Enquanto a gente está aqui conversando, nesse último fim de semana teve o Super Bowl. Sim. E você vê que o Super Bowl é um evento geralmente que passa ao largo desse tipo de discussão, e você teve lá o show do intervalo foi sobre imigração, foi sobre os problemas que estão acontecendo nos Estados Unidos. Então, quando a gente fala de perspectivas do ano, é sempre muito delicado, porque você tem que saber do que é que a gente está falando. Mas pensando em Brasil, pensando em trabalho, pensando em futuro da advocacia, né? Aqui no escritório a gente fala muito sobre isso, a advocacia do futuro. E o quanto que a advocacia do futuro tem a ver com gente e menos com tecnologia. Então, a pergunta que eu te faço para esse ano que ainda está começando, e pensando na advocacia do futuro, o que é que você enxerga de tendência? Onde é que você, Gustavo, tá mirando e se preparando para abraçar essa advocacia que está vindo aí? A gente, por mais, como você fala, todas essas dificuldades macro e micro, e eu também não vou nem entrar, porque senão a gente ia dar mais uns 10 episódios aí de podcast mesmo, André. A gente percebe que ainda tem muita oportunidade. Então, a advocacia ela pode sempre se reinventar. Tem muita faculdade, é verdade. Eu nem imagino mais qual é o número do OAB que a gente está, então não consigo mais saber. Então, sim, muita gente saindo, mas também tem muita oportunidade ainda surgindo. E eu acho que 26 é o ano da reforma tributária. Tá? Então, as empresas estão ali, nós estamos ali naquela correria para poder se ajustar, porque passa tudo muito rápido. Se você parar para pensar, a emenda constitucional foi de 23. Verdade. E nós já estamos em 26.
E ano que vem já vem para valer, né? Então, já não tem mais essa teste. fase de teste já não existe mais. Então, eu acho que esse ano as oportunidades para a nossa advocacia estão dentro realmente do tema da reforma tributária. E eu preciso concordar contigo. E o maior termômetro, viu, Gustavo, de que talvez isso ainda seja uma grande oportunidade, é o tanto que a gente chega nas rodas. E reforma tributária ainda é, para muitas empresas, um conceito. O conceito de CBS, IBS, como vai funcionar. Mas, na prática, o desdobramento disso em como aquela empresa vai cobrar o preço dela na prateleira ou o custo do serviço ainda está se refletindo muito pouco. Você não tem ideia, a gente tem, inclusive, apoio tanto interno como externo, reuniões semanais, uma equipe grande, uma equipe boa e como a gente percebe, como a gente não pode parar. É incrível. Porque realmente os reflexos, como você disse, para além dessa capa, pessoal, que não cabe mais, agora você está discutindo esse tipo de coisa, né? Como a gente, esses conceitos genéricos, pessoal, agora a gente já tem que ir para questões práticas. Então, assim, os reflexos práticos da reforma tributária, eles podem fazer realmente uma empresa quebrar da noite para o dia. Verdade. Então, tem que ficar muito atento. Ou, lá do outro, se tornar mais competitiva, muitas vezes, sem mexer uma linha sequer no preço. Isso mesmo. Desde que conheça, ou mexendo, né? Mas assim, desde que conheça como é que está composto o seu faturamento daqui para frente. Isso é uma realidade que a gente tem sentido muito, né? Eu acho que é a tônica, talvez seja realmente a principal tônica aí do ano, se a gente separar toda a parte judiciário, polêmicas, jurisprudência, STF e tudo mais, se a gente for para o mundo frio da legislação e das mudanças, acho que realmente a reforma tributária... E a própria reforma já está cheia de questionamentos, né? Já. Então, assim, já tem tese, né? Não vai tese faltar trabalho não, André. Não. Pode ter certeza. E pode contratar mais gente, porque já estão várias teses sendo levantadas, então tem muito trabalho. E ainda vai se conviver muito tempo os dois regimes. Com os dois então, regimes. Assim, ainda vai se precisar também daquele conhecimento, não se imagina que a partir de 27, todo aquele conhecimento que a pessoa tem ficou para trás, que não vai ficar. Quando eu penso, né, Gustavo, que a gente ainda fala o novo Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil tem 11 anos. Não é isso? Um dia desse eu estava falando do novo Código Civil, que é de 2002. O novo Código Aí eu disse, Civil. rapaz, para com isso. O Código Civil já está começando a parar de ser chamado de novo, mas eu te confesso que eu ainda chamo de novo CPC. E o CPC tem 11 anos. Eu também ainda tenho esse vício comigo. É um pouco difícil, mas cara, eu quero agradecer sua participação aqui hoje. Eu acho que esse tipo de bate-papo sempre é uma oportunidade também de conhecer um pouco mais sobre as pessoas para além da capa profissional e até compartilhar, eu acho que uma experiência legal para a gente fechar aqui. Eu me recordo, Gustavo, que o nosso primeiro contato mais direto profissional se deu quando eu tinha um determinado assunto para apresentar lá para vocês. E eu disse, bom, preciso ter uma forma de fazer isso aqui chegar ao Gustavo, que está lá como diretor jurídico da PagMenos. E não tendo um contato muito direto, eu fui lá no LinkedIn, mandei uma mensagem para você e disse, Gustavo, André, aqui tem esse assunto, queria marcar com você e tal. E você prontamente foi lá, respondeu, se dispôs a apresentar ali uma agenda e a gente evoluiu e inclusive acabou dando certo o projeto que a gente foi lá apresentar. E eu quero citar esse exemplo aqui no final da nossa conversa, porque do lado de cá é muito interessante isso, como eu brinco que assim como todo diretor jurídico tem uma posição privilegiada para observar padrões em diferentes escritórios. Nós que somos escritórios de advocacia que atendemos diversas empresas, a gente tem uma posição super privilegiada para observar as melhores práticas também dos departamentos jurídicos e das pessoas que compõem esses departamentos jurídicos. E você foi um cara que me chamou muita atenção desde o princípio da nossa interação profissional por uma coisa chamada acessibilidade. Eu nem sei como isso deve representar para ti em termos de novidades e coisas boas que isso absorve, mas eu tenho certeza que a acessibilidade para ti, certamente até hoje deve ser uma chave para você ouvir coisas que outras pessoas menos acessíveis nem chegam a escutar.
É aquela política do eu vou ouvir. Se não for bom, na pior das hipóteses, eu perdi 40 minutos ali numa conversa e perdi o tempo, mas certamente ganhei alguma outra perspectiva, porque toda interação pessoal tem outra perspectiva. E eu não queria deixar de mencionar que hoje a gente está aqui batendo esse papo pessoal, conversando sobre perspectivas, filme, vida, lazer, mas a nossa interação profissional nasceu de um ato de acessibilidade seu, de dizer, bom, tem esse advogado aqui, ele está dizendo que tem um assunto a nos apresentar, eu nem sei ainda se esse assunto é interessante ou não, mas eu vou ceder um pouco do meu tempo a ele. E eu queria registrar aqui que isso é minoritário nas pessoas que estão em cadeiras semelhantes à sua, tempo super ocupado, um monte de demanda interna, demanda externa, escritório para lidar. Não é todo mundo que abre um espaço na agenda para ouvir ali quem é de fora, mas isso, para mim, naquele momento, profissionalmente, fez muita diferença. E certamente para a construção desse encontro que a gente está aqui hoje, da relação profissional que a gente tem hoje, pessoal, aquilo também fez muita diferença. Então eu queria também, nesse finalzinho aqui, lembrar de registrar isso, cara, e até parabenizar e reconhecer isso e torcer para que mais pessoas... E eu confesso que eu me inspiro no seu exemplo. Quando eu estou sentado aqui, hoje a gente tem um time de 140 pessoas... Querendo ou não, o escritório é uma empresa, tem gente batendo na porta todo santo dia para vender alguma coisa, para oferecer. Cara, eu me inspiro no seu exemplo quando eu penso em, às vezes, estar com o tempo muito ocupado. Se eu não posso atender, pelo menos uma coisa eu faço. Eu direciono para alguém que vai atender muito bem e que vai ouvir aquela pessoa. Porque eu penso assim, eu preciso passar adiante essa onda do bem que é você dar espaço às pessoas. Né? Então eu queria nesse final também fazer esse registro e lhe agradecer e parabenizar, porque eu acho que isso precisa ser multiplicado e reconhecido. E aqui você sabe que eu não sou dado a puxa-saquismo, portanto isso aqui é um reconhecimento real. E quem tá nos escutando aqui, eu espero que isso seja também um exemplo de como a gente sempre tem condição de dar ali A gente está aqui, cara, sempre se vendendo. Buscando espaço, buscando apresentar alguma coisa. Às vezes é um bate-papo mais desinteressado, mas assim, se não tiver do outro lado uma pessoa disponível a nos ouvir, a conversa morre cedo, porque ela nem acontece. Então, obrigado por isso também, tá? Queria fazer esse registro aí também. E aí você não tem nada que agradecer, porque é uma relação de troca, né, André? Então, eu realmente, assim, como o tempo é corrido, eu não tenho mais o tempo que eu tinha antes de buscar as informações. Então, quem é que me traz as informações? São vocês. Então, de fato, para mim, você pode ter certeza que é um ganha-ganha. Perfeito. Então, como você diz, tem vezes que vai fazer sentido, tem vezes que não vai fazer sentido, mas minimamente você ganhou alguma coisa. Você conversou com alguém, você aprendeu uma nova experiência. Então, assim, realmente, estou sempre aberto. Eu acho uma pena, que eu sei que tem isso mesmo, pessoas que se fecham ali nas suas bolhas. Você, às vezes, deixa de trazer oportunidade para a sua própria empresa, você deixa de crescer, porque quando você faz um trabalho bom lá para a minha área... Se é bom para a área, é bom para a empresa, é bom para você. É bom para mim. Então, as pessoas não vão saber. As pessoas lá dentro não sabem que foi o André, o escritório do André na cabeça das pessoas lá de cima, foi o Gustavo. O Gustavo. Entendeu? Para mim, eu sei que foi o André por trás daquilo, entendeu? Perfeito. Então, assim, é impressionante como as pessoas não conseguem compreender que isso faz bem. Mas, para além de fazer bem como negócio, eu acho também que é questão de ser humano, né? Então, assim, eu acho que as pessoas, assim, a gente tem que, no mínimo, ter atenção pelas pessoas, tá, André? É um dever básico isso aí. E é como você também colocou, às vezes eu não vou conseguir, às vezes eu peço para outra pessoa fazer, mas assim, o dever de atenção, isso aí é um dever básico. Então jamais a gente pode negligenciar isso, porque qual é o exemplo que eu vou dar, né, para a minha equipe se as pessoas vão ver me comportando daquela forma? Então assim, saiba, André, que em verdade não foi favor nenhum, muito pelo contrário. Você que me trouxe um grande presente. E é uma propagação de um hábito. Eu tenho certeza que isso faz também com que a sua equipe reflita isso, porque no final do dia a equipe é também um reflexo da liderança para o bem e para o mal. E tenho certeza que sim, você fez porque é seu.
fazer isso, mas que as pessoas também possam replicar isso e também queria que você soubesse que eu me inspiro nisso. Amém. Como gestor no escritório, dando espaço também às pessoas que nos procuram. Mas, meu amigo, obrigado pela sua contribuição aqui hoje. Tenho certeza que esse bate-papo vai ficar muito legal para quem vai aqui nos ouvir. Se tiver algum recado aí final a dar, deixo aí. Não, só agradecimento. Eu sei o quanto você luta para fazer realmente esse escritório, né? Já deu certo, então eu acompanhei aqui. Mas é uma luta diária, viu? Eu não tenho a menor dúvida disso. A luta nunca está ganha. Acompanhei a gênese do negócio, claro, não começou agora. Começou agora nessa nova bandeira, sim, mas você vem nessa história há muito tempo e aí você conseguiu realmente, em tão pouco tempo, construir uma coisa tão grande e sólida, né? Porque se também não tiver ali base, a coisa realmente não se sustenta. Então, assim, parabenizar, tá, André? Não só você, a equipe, não vou mais nominar, porque vai que eu esqueço de alguém. Então, assim, graças a Deus a equipe é grande. Está cercado de boas pessoas também, porque isso faz toda a diferença. Então, assim, só parabenizar e referendar, tá? Então, as pessoas têm que saber que eu, pessoalmente, fico muito satisfeito com o trabalho de vocês. Amigo, obrigado. E a todos que nos assistiram, hoje eu conversei com meu amigo Gustavo Leal, diretor jurídico e regulatório do Grupo Pagamentos. É isso aí. E, bom, esse foi mais um episódio do AMCast. A gente se vê na próxima.